Olá, turma! Aqui é a professora Marília e vamos dar continuidade ao nosso estudo de potências. Hoje a gente vai compilar tudo que a gente já estudou nos outros vídeos, aplicando aí algumas questões. Vamos lá? Então, nas questões iniciais, nós temos a missão de simplificar e resolver as seguintes multiplicações. 8 elevado a 0,6 barra vezes 2 vezes 8 elevado a menos 0,3 barra. Bom, vocês já sabem que quando a gente tem a barrazinha em cima do nosso número, indica que esse número, na realidade, se trata de uma dízima periódica. Portanto, 0,6 barra é 0,666, é uma dízima periódica, certo? Onde o período ali é 6. Aí eu vou repetir o 2 e vou observar que o expoente desse 8 também eu tenho uma dízima periódica, 0,333. As dízimas periódicas, gente, eu sugiro que vocês pesquisem como transformar essa dízima periódica numa fração, tá? A fração geratriz dela. E aí, eu vou fazer aqui direto, né, o 8, a fração geratriz de 0,666 é colocar o 6 no numerador, que é o número que se repete, e embaixo um 9, né, indicando que esse 6 repete uma única vez. Tranquilo? Agora eu venho aqui seguindo 2 vezes 8 e da mesma forma vou escrever a fração geratriz do menos 0,333. Então, menos 3, que é o número que está repetindo, sobre 9, né? Porque o 3 só acontece uma vez. E aí ele fica repetindo. O que eu posso fazer aqui é simplificar, por exemplo, tanto o 6 quanto o 9, nessa minha expressão aqui, por 3, que vai gerar uma fração equivalente, né? 6 dividido por 3 dá 2, 9 dividido por 3 dá 3. A mesma coisa eu vou fazer aqui nessa minha fração de expoente do 8. Por 3, aqui vai dar 1, por 3, aqui vai dar 3. Ao mesmo tempo, eu também vou pensar na minha base. A minha base 8, considerando que eu tenho um 2 aqui para trabalhar, eu vou transformar esse 8 em potências de base 2. Vou fazer aqui no cantinho, né? Como é que a gente transforma um número numa outra base? Então, aqui o 8 eu vou dividir por 2, que dá 4. Dividindo novamente por 2 dá 2. E mais uma vez dividindo por 2, chegamos a 1. Conclusão, gente, o 8 pode ser escrito como a potência de 2 à terceira. Sendo assim, eu vou dar continuidade aqui no meu problema, escrevendo 2 à terceira, que era o meu 8 originalmente, elevado a 2 sobre 3, que foi o meu 0,666 transformado em fração e já simplificado. Aqui eu vou repetir o vezes 2 e vou fazer a mesma coisa com esse outro 8. Então, 2 à terceira elevado ao expoente dele lá simplificado, que ficou 1/3. Agora eu consigo fazer a interação desses expoentes, uma vez que eu sei aqui da minha propriedade, né, potência de potência. Portanto, eu vou poder consolidar esses expoentes multiplicando 3 vezes 2/3. Aqui eu sigo repetindo esse 2 e vou executar o mesmo procedimento aqui, ó. Portanto, 2 elevado a 3 vezes 1/3. Olha o que vai acontecendo aqui em cada uma dessas situações. O 3 vai multiplicar o 2, que vai dar 6, e depois vai simplificar com 3. Vou fazer devagarinho aqui para vocês acompanharem. E aqui o 2 elevado a 3 sobre 3. Daqui vocês sabem
que o 6 é perfeitamente divisível por 3, vai dar 2, e o 3 é dividido por 3, vai dar 1. Reescrevendo, então, essa série aí de situações, 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. E aí, gente, finalmente nós temos outra propriedade de potência que vocês também já conhecem, né? Multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 1 dá 3, mais 1 dá 4. Temos, então, a nossa potência 2 elevado a 4. Como a proposta do exercício é mais do que simplificar, né, aqui a gente encontrou uma forma simplificada para a nossa resposta, mas ele quer também que a gente resolva. Então, 2 elevado a quarta é a mesma coisa que 16. Na questão B, nós temos 1,25 elevado a menos 2. Bom, para a gente enxergar essa situação, eu vou transformar o 1,25 numa fração, que será 125 dividido por 100, né? Uma vez que o 25 representam duas casas decimais e eu vou usar esse 100 aí para mostrar isso, tá? Então, 1,25 elevado a 100, sobre 100 está elevado a menos 2. E aqui do ladinho eu tenho 4 sobre 5 elevado a 5. Aqui embaixo eu tenho o 0,8, que eu vou escrever como 8 sobre 10. Então, números decimais a gente usa sempre múltiplos de 10, tá? Uma casa decimal apenas é o 8, então eu vou usar apenas 10. E o 8 está elevado a 7. O que eu posso fazer aqui, pessoal, entre muitas coisas, né? Nessa primeira fração aqui, eu vou considerar esse sinal negativo, então eu vou inverter essa minha base, né? Vocês lembram disso da nossa aula anterior. Além disso, eu vou simplificar o 125 por 25, ao mesmo tempo que eu vou fazer isso com o 100. E já vou escrever aqui do lado. Além disso, aqui embaixo, ó, o 8 dá para simplificar por 2 e o 10 também. Vou escrever tudo isso nessa fração aqui do lado, já invertendo o 125, 125 sobre 100, vai ficar 100 sobre 125, mas eu já vou colocar simplificado, tá? Então, na nossa primeira fração ali em cima, 125 dividido por 25 dá 5. E o 100 dividido por 25 dá 4. Daí eu já coloco os meus resultados invertidos e com isso o meu expoente lá em cima já fica natural, 2 positivo. Aqui o 4 sobre 5 não tinha o que ser feito. Vou repetir então, elevado a 5. O 8 dividido por 2 dá 4. E o 10 dividido por 2 dá 5, elevado a 7. Pessoal, o que acabou se configurando aqui? A gente consegue perceber uma série, né, de 3 potências, todas com a mesma base. Então, a gente já sabe o que fazer, é aplicar a regrinha, né, as propriedades de potência que nós já estudamos. Quando meus expoentes quando a minha base está multiplicando, que é o que acontece aqui com 4 sobre 5 elevado ao quadrado, vezes 4 sobre 5 elevado à quinta, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, os expoentes somam. 4 sobre 5 elevado a 7 está dividindo tudo isso. Então, a gente vai agregar aqui a nossa segunda potência, né? Divisão de potência, conserva a base, os expoentes subtrai. Então, eu vou trazer esse 7 ali negativo. Conclusão, pessoal. A nossa resposta é 4 sobre 5 elevado a 2 mais 5, que dá 7, menos 7, 0. Daí vocês sabem que todo número elevado a 0 resulta em 1. Vamos lá para o item C. No item C, nós temos algumas situações aí que precisam ser organizadas. Primeiro, né, o raiz cúbica de 32. A gente sabe perfeitamente o que é a raiz cúbica, pode se transformar. Ele vai virar uma fração lá no expoente.
O 32 não apresenta potência, então a gente sabe que esse expoente é 1. E o raiz cúbica, né, esse 3 aí do raiz cúbica, ele vai virar o denominador da fração ali do meu expoente. Na sequência, eu tenho um 2 elevado a menos 2 terços e também um 2 sobre 3 elevado a zero. Vamos identificar cada um desses elementos ali para a gente começar a compreender algumas coisas. Primeiro, vocês devem observar o que essas potências todas têm em comum. Então, aqui eu tenho o 2 como base e o 32. Olha, gente, o 32 ele não se parece muito com o 2, mas ele tem relação. Então, se nós pegarmos o 32 e tentar fatorar, como nós fizemos com o 8 ainda há pouco, né? 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Olha quantas vezes nós utilizamos o número 2. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2 elevado à quinta vai ficar no lugar do 32. Reescrevendo as nossas expressões, 2 elevado à quinta é elevado a 1 terço, vezes 2 elevado a menos 2 terços, vezes 1. Aqui a gente já pode resolver, a gente viu ainda há pouco que toda fração elevada a zero dá 1. Multiplicar com 1, gente, é muito tranquilo, né? 1 é um elemento neutro na multiplicação, então a partir de agora eu não vou nem me preocupar com esse 1 aqui. Dando sequência, eu tenho 2 elevado a uma potência de potência bem aqui, vou marcar para vocês observarem. Potência de potência. Eu vou multiplicar esses meus expoentes ali. 5 vezes 1 dá 5 sobre 3. Vezes 2 elevado a menos 2 sobre 3. Aquele 1 é neutro, então nem vou mais escrever. Agora sim, ó, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Essa ideia de soma para números inteiros, né? Ela é relativa, depende do sinal ali. Então, eu tenho uma soma para realizar de dois números cujo denominador coincide, né? Então, eu vou manter esse denominador, que é o 3, e resolver apenas aqui em cima. 5 menos 2 dá 3. E olha o que acontece. O 3 é divisível por 3, né? 3 dividido por 3 dá 1. Então, na realidade, nós temos 2 elevado a 1, que é 2. Indo agora para o item D, nós temos algo semelhante, né, a esse processo. O 10 elevado, né, dentro de uma raiz quadrada, é 10 elevado a meio. Aqui eu tenho 2 elevado a meio. E aqui embaixo eu tenho um 5 elevado a menos meio. Olha, pessoal, esse 5 elevado a menos meio poderia perfeitamente estar ali, esse sinal negativo quer dizer que minha base deve ser invertida, né? A gente pode articular essa ideia da seguinte forma. Eu vou manter o 10 elevado a meio vezes 2 elevado a meio e trazer para o numerador o 5 elevado a meio positivo, tranquilo? Porque ele aparenta ser negativo aqui e está posicionado no denominador. Se eu inverter e jogar ele para o numerador, ele fica com meu expoente natural, positivo. A gente viu uma propriedade que, se os expoentes todos coincidirem, eu posso escrevê-lo de uma única vez lá fora, enquanto isso deixar essas minhas bases multiplicando ali entre si, dentro desse meu expoente, né? Se vocês lembram bem dessa situação. E aqui tem que resolver esse produtinho, né? 2 vezes 5 dá 10 e 10 vezes 10 dá 100. Então, nós temos um 100 elevado a meio, que na realidade, esse meio é uma raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 100, a gente já está habituado com isso, é 10. Então, aqui nós tínhamos a forma simplificada
mas a questão não queria só isso, né? A questão queria o resultado. Se a tua forma simplificada tiver uma fração no expoente, joga de volta essa fração na forma de raiz, daí tu vai entender perfeitamente do que se trata, né, essa operação. Então, na realidade, a gente tem uma raiz quadrada de 100, que resulta em 10. Adiante aqui, vamos falar um pouquinho de notação científica. Notação científica é uma maneira de apresentar números, em geral, muito grandes, usado com frequência na astronomia, ou muito pequenos, né, aparecendo aí com frequência no estudo da química, utilizando potências de base 10, tá? Então, por exemplo, a massa da Lua é de aproximadamente esse valor aí, 75 7.500.000 sextilhões de quilos. Esse número pode ser escrito em notação científica da seguinte maneira. Nós vamos deixar apenas o primeiro número como inteiro. Após ele, nós passamos a vírgula e todos os números devem ser contados, devem ser considerados como casas decimais, né? Então, como a gente tem muitos números aí, nós vamos representar essas casas decimais como potências de uma base 10. Vamos fazer uma contagem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só aqui já foram 6 vezes 3, 18 casas decimais. 19, 20, 21, 22. 22 casas decimais. Olha como a gente escreve isso. Representa lá os números que ele mostrou ali antes, né? 735, colocando a vírgula atrás do 7, portanto, 7,35 vezes 10. E aí, no expoente desse 10, a quantidade de casas decimais que ficaram para trás, né? Para após a vírgula. No caso ali, 22. 10 elevado a 22 quilos. Conclusão, gente. Notação decimal nada mais é do que o produto entre dois números reais, em que o primeiro é um número pertencente ao intervalo de 0 a 10. Então, a gente sempre destaca apenas uma unidade para representar a parte inteira do nosso número, tá? Seguido de uma potência de base 10, onde o expoente a gente já viu aí que vai representar a quantidade de casas decimais após essa vírgula. Agora vamos escrever os números apresentados nas situações a seguir em notação científica. Nosso primeiro exemplo, ele pede a distância entre a Terra e o Sol é cerca de 149.600.000 quilômetros. Vamos colocar isso em notação científica, lembrando da nossa regrinha de passar a vírgula logo atrás do nosso primeiro número, que vai ser o nosso número inteiro, e aí a gente já escreve isso assim. 1,496 vezes 10, e aí a gente passa a conferir quantas casas decimais ficaram após a vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,496 vezes 10 à oitava quilômetros. Vamos ao próximo? O diâmetro do núcleo de um átomo é aproximadamente 0,0000, um monte desses zeros aí, 1 metro. Gente, isso aqui é como se eu estivesse fazendo uma divisão por números decimais, né? Lembra como a gente fez ali a notação científica a notação de fração, perdão, do 0,8, né? No slide anterior. Nós fizemos 8 sobre 10. E o de 1,25 foi 125 por 100. Ou seja, a quantidade de números que ficam após a vírgula são representados como múltiplos, né, de 10. E o que a gente tira disso como lição? Né, que esse número aqui equivale a 1, que é o único número inteiro que está aparecendo aí, é o 1, dividido por quantos zeros aparecem aqui de casas decimais. Vamos conferir.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São 14 zeros, tá? Então, vou fingir aqui que eu coloquei os 14 zeros. Isso quer dizer que eu tenho 1 vezes 10 elevado a menos 14, certo? Esse menos indica que essa quantidade de 10 de casas decimais estão, na verdade, no denominador. E quando eu represento isso lá em cima no numerador, essa minha representação naturalmente vai me dar um número negativo, tá? Portanto, a minha resposta é 10 a menos 14 metros. Vamos aqui a alguma questão do Instituto Federal de São Paulo. A quinoa tem origem nos Andes e é um alimento rico em ferro, fósforo, cálcio, vitaminas B1, B2 e B3 e ainda contém as vitaminas C e E. Admitido que a quinoa é vendida em sacas de 25 quilos, que contém cada uma cerca de 10 elevado a 7 grãos. Então, a massa de 1 grão de quinoa, que é o que ele quer saber, ó, a massa de 1 grão de quinoa em gramas é aproximadamente... Bom, gente, nós vamos fazer o seguinte, para começar a conversa, nós vamos dividir esse peso total, essa massa total das sacas, que é 25 quilos, por 10 elevado a 7 grãos. Ou seja, eu quero descobrir a massa de cada grão. Tá? Então, a massa total da saca dividido pela quantidade de grãos. Aqui eu vou fazer um pequeno ajuste, né? 10 elevado a sétima é a mesma coisa que 10 vezes 10 a sexta. Né? 10 elevado a 1 vezes 10 a sexta. E aí eu posso escrever isso aqui em notação científica, né? Uma vez que o 25 não estaria bem ajustado à notação científica, então não seria correto escrever 25 vezes 10 a menos 7, porque eu tenho dois números inteiros aqui e a notação científica exige apenas um número inteiro, tá? Pensando nisso é que eu separei aqui o 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a sexta. Executando essa divisão de 25 por 10, eu tenho 2,5. E trazendo 10 a sexta aqui de baixo lá para cima, eu tenho, então, a massa de 1 grão de quinoa, mas em quilo. O problema, ele não está pedindo em quilo, ele está pedindo em gramas. Mas a gente sabe que 1 quilo corresponde a 1.000 gramas, 1.000 gramas, tá? Ou seja, eu posso pegar a minha quantidade em quilo e multiplicar por 10 a terceira. E isso já vai estar transformando, então, a minha massa em grama, tá? Por que 10 a terceira? Porque era 1.000. Então, vamos à nossa resolução aqui. Nós já tínhamos 2,5 vezes 10 a menos 6. Agora, eu vou multiplicar isso aqui por 10 a terceira. A parte numérica, que é o 2,5, eu não mexo. A parte decimal nada mais é do que a aplicação de propriedades de potências, né? Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, aqui eu tenho menos 6 com mais 3, dá menos 3. E aí é só a gente observar nas nossas alternativas a letra B, idêntica ao que nós terminamos de calcular. Pessoal, aqui a gente encerra o nosso estudo de potências. Espero que eu tenha contribuído aí com o aprendizado de vocês. Até a próxima aula.